Grand Canyon serve como uma janela para o passado distante da Terra. Cada camada de rocha que é exposta oferece uma cronologia física de eventos geológicos que moldaram nosso planeta ao longo de bilhões de anos. Ao estudar essas camadas, os geólogos podem rastrear mudanças climáticas, eventos vulcânicos e até mesmo extinções em massa. Mas vamos voltar à ideia da presença humana no continente americano. A descoberta dos vestígios humanos tão antigos no Grand Canyon não é apenas surpreendente por seu próprio mérito, mas também lança uma luz sobre o quão pouco realmente sabemos sobre os primeiros habitantes da América. As histórias e lendas dos povos indígenas, frequentemente passadas de geração em geração, falam de suas profundas raízes neste continente, muito antes da chegada dos europeus. Se realmente existem evidências que colocam humanos na América 23 mil anos atrás, isso nos obriga a reconsiderar não apenas as rotas migratórias, mas também as interações que esses primeiros habitantes podem ter tido com a megafauna do período Pleistoceno, criaturas imensas como mamutes, preguiças gigantes e tigres dente de sabre. Além disso, essa descoberta coloca em perspectiva a vastidão da história humana e a nossa busca constante por compreendê-la. A história, na sua essência, é uma série de descobertas e reavaliações, onde cada novo fragmento de informação pode mudar completamente o quadro geral. E o Grand Canyon, com sua rica tapeçaria geológica e arqueológica, é um dos lugares mais valiosos nessa busca. Imagine, por um momento, os primeiros seres humanos andando por esse território majestoso, olhando para cima para as imponentes paredes do canyon, ouvindo o rugido do rio Colorado abaixo. Eles também devem ter sentido admiração, curiosidade e respeito por essa maravilha natural, assim como nós sentimos hoje. A continuação desse legado de descoberta e exploração, de geração em geração, é um testemunho do desejo humano de entender nosso lugar no mundo e nosso papel na tapeçaria complexa da história. E assim, cada novo fragmento de informação, cada pegada antiga e cada camada de rocha exposta no Grand Canyon nos aproxima um pouco mais dessa compreensão. Em resumo, o Grand Canyon não é apenas um espetáculo visual. Ele é um livro vivo que narra a história da Terra e da humanidade. E enquanto continuarmos nossa busca pelo conhecimento, certamente haverá mais surpresas e descobertas esperando por nós nas sombras e segredos deste magnífico desfiladeiro. Fique conosco, pois a jornada pela incrível história do Grand Canyon está apenas começando. O final. A habilidade arquitetônica e a precisão com que essas estruturas foram construídas sugeriam uma civilização avançada, muito mais desenvolvida do que se poderia esperar de culturas antigas conhecidas daquela região. A maior revelação foi, no entanto, os artefatos encontrados dentro destas salas. Eles incluíam ferramentas, joias, armas e até mesmo inscrições em pedra que não se assemelhavam a qualquer linguagem conhecida. Um detalhe particularmente intrigante foi a descoberta de discos de metal que pareciam ter algum tipo de inscrição ou código. Isto levantou a questão: quem eram essas pessoas e como eles possuíam tal conhecimento avançado? Além dos artefatos, também foram encontrados desenhos e pinturas nas paredes das cavernas, que retratavam cenas do cotidiano, bem como imagens de seres que não se pareciam com humanos. Estes seres tinham características estranhamente alongadas e eram frequentemente retratados ao lado de objetos que se assemelhavam a discos voadores ou outros tipos de veículos aéreos. As teorias começaram a surgir, variando desde a crença de que o Grand Canyon poderia ter sido o lar de uma antiga civilização alienígena, até a hipótese de que a caverna poderia ter sido um centro cultural ou religioso para uma civilização avançada perdida, que existiu muito antes dos primeiros nativos americanos.
O entusiasmo com essa descoberta se espalhou rapidamente e muitos começaram a especular sobre os segredos ocultos do Grand Canyon. Alguns acreditavam que as cavernas poderiam ser a lendária Cidade de Ouro, Eldorado, enquanto outros viam nelas vestígios de Atlântida ou de outras civilizações perdidas. Infelizmente, muitos detalhes dessa expedição e das subsequentes pesquisas foram mantidos em segredo pelo Smithsonian Institution, alimentando rumores e teorias da conspiração. Até hoje, o verdadeiro alcance e significado destas descobertas permanecem um mistério, com acesso restrito à área e pouco reconhecimento oficial sobre os artefatos e estruturas encontradas. No entanto, para aqueles que se aventuram pelo Grand Canyon, a ideia de que sob suas majestosas paredes de rocha se escondem segredos milenares, talvez até extraterrestres, adiciona uma camada extra de maravilha e curiosidade a este já incrível monumento natural. Em suma, o Grand Canyon não é apenas uma maravilha geológica, mas também um guardião de mistérios do passado, esperando para serem descobertos e decifrados. Quem sabe quais outros segredos este desfiladeiro majestoso ainda tem a revelar? E quem será o próximo explorador aventureiro a desenterrar um pedaço esquecido da história humana ou talvez interplanetária? Apenas o tempo dirá. Kincaid e Jordan, destacando suas descobertas mais impressionantes e provocando uma onda de curiosidade e fascínio em todo o país. O público ficou maravilhado com a ideia de que uma civilização antiga, possivelmente de origem egípcia ou tibetana, poderia ter vivido no coração dos Estados Unidos. As implicações desse achado foram enormes, questionando o que sabíamos sobre migrações antigas e a história da humanidade no continente americano. Rapidamente, teorias começaram a emergir. Alguns sugeriram que houve uma rota comercial perdida entre o Antigo Egito e o continente americano. Outros acreditavam que uma antiga civilização global, que se estendeu desde as pirâmides do Egito até as montanhas do Tibete, também alcançou as profundezas do Grand Canyon. Havia também aqueles que propuseram ideias mais esotéricas, alegando que o local poderia ser um ponto de encontro interdimensional ou até mesmo um refúgio para uma civilização perdida de Atlântida. Enquanto as teorias se multiplicavam, os acadêmicos entraram em cena. Muitos foram céticos em relação às alegações, alegando que poderia haver confusão ou até mesmo uma farsa em jogo. Eles pediram evidências concretas e questionaram a autenticidade dos artefatos encontrados. A controvérsia cresceu ainda mais quando se descobriu que o Smithsonian Institution, após realizar suas próprias escavações e pesquisas no local, decidiu restringir o acesso ao local e não divulgou completamente suas descobertas. Muitos começaram a acusar a instituição de encobrir informações valiosas, alimentando ainda mais as teorias da conspiração. No entanto, em meio a todo esse frenesi, surgiram também histórias inspiradoras. Aqueles que acreditavam na autenticidade das descobertas de Kincaid e Jordan começaram a ver o Grand Canyon sob uma nova luz. Escolas começaram a organizar excursões. Historiadores amadores e entusiastas da arqueologia visitaram o local na esperança de descobrir mais pistas, e a região viu um boom turístico sem precedentes. As descobertas provocaram uma renovação do interesse pela arqueologia e pela história antiga. Famílias em todo o país se reuniam à noite para discutir as possibilidades. Livros foram escritos, filmes e documentários foram produzidos, todos tentando desvendar o mistério do Grand Canyon. Independentemente da verdade por trás das descobertas de Kincaid e Jordan, uma coisa era certa: o Grand Canyon, já uma das maravilhas naturais mais espetaculares do mundo, agora também se tornara um farol para os amantes do mistério e da aventura. E com cada nova expedição, cada novo artefato descoberto,
A lenda da cidade subterrânea do Grand Canyon só crescia, alimentando sonhos e imaginações por gerações. A história do Grand Canyon é entrelaçada com relatos de antigas civilizações e maravilhas escondidas, sempre foi uma fonte de inspiração para muitos. O fato de que a região continua a esconder seus segredos, mesmo depois de tantos anos de exploração e estudo, só aumenta o mistério e a atração. É fascinante imaginar uma civilização que já habitou esses cânions e deixou para trás vestígios de sua presença, de suas crenças e de sua tecnologia. Cada nova descoberta, ou mesmo a sugestão de uma, é um convite para nos perguntarmos sobre as histórias que a Terra tem para contar. No entanto, também nos deparamos com um dilema: a necessidade de preservação versus a busca insaciável pela verdade. Enquanto muitos defendem que essas cavernas e artefatos devem ser protegidos e preservados para as futuras gerações, outros argumentam que devem ser estudados e compreendidos. Esta tensão entre a preservação e a exploração é uma constante na arqueologia. E no caso do Grand Canyon, é ainda mais complexo, dada a magnitude do local e a potencial riqueza de informações escondidas em suas profundezas. É intrigante pensar que, no meio de um dos cenários naturais mais espetaculares do mundo, podemos ter vestígios de uma história que poderia reescrever os livros. E, ainda assim, os desafios para acessar esses locais e os obstáculos postos em seu caminho, seja pela natureza ou pelo homem, tornam a busca ainda mais emocionante. Muitos exploradores, como o casal Kathy e Jerry Wills, dedicaram anos de suas vidas à busca dessa verdade. O que os motiva não é apenas a possibilidade de uma grande descoberta, mas a paixão pela aventura, o amor pelo desconhecido e a curiosidade insaciável que é inerente ao espírito humano. E, enquanto muitos podem ver apenas pedras e cavernas, para os verdadeiros exploradores, cada canto do Grand Canyon é uma página de um livro antigo esperando para ser lida. Um livro que não apenas conta a história de civilizações passadas, mas também a nossa própria história. No fim das contas, o Grand Canyon não é apenas uma maravilha natural, mas também um portal para o passado, um espelho que reflete nossa curiosidade e um lembrete de que, não importa quão avançados nos tornemos, ainda há mistérios neste mundo que esperam para ser descobertos. E assim, enquanto as estrelas brilham sobre o vasto cânion e o rio Colorado serpenteia por suas entranhas, a busca pela verdade continua. Cada onda do rio, cada sombra nas paredes do cânion, sussurra segredos antigos, esperando que alguém, um dia, possa finalmente desvendar seus enigmas. E quem sabe, talvez um dia, uma nova geração de exploradores, armada com ferramentas e conhecimentos que ainda nem podemos imaginar, finalmente descubra o que o Grand Canyon tem escondido por todos esses anos. E até lá, o Canyon permanecerá majestoso e misterioso, um desafio constante para nossa curiosidade e imaginação.